No dia 28 de setembro, comemoramos São Venceslau. Venceslau, nascido em 907, era filho de Vratislau, regente do Ducado de Boêmia, atual República Tcheca, sábio e homem de caráter, e foi educado pela avó Santa Ludmila no catolicismo. O pai morreu em 920 guerreando contra os húngaros e antes de falecer lhe deixou expressamente o trono, apesar de Venceslau ter apenas 13 anos. A boa nova de Cristo tinha chegado há pouco tempo na Boêmia, com São Cirilo e São Metódio, e não possuía ainda raízes fortes. Por isso, a corte era dividida e a rainha Draumira era pagã, além de cruel e ambiciosa, como seu filho mais novo, Boleslau. A mãe assumiu a regência e iniciou a perseguição aos cristãos, expulsando os missionários católicos e declarando que o catolicismo não era mais religião oficial do ducado, e tentou paganizar Venceslau, mas sem sucesso. Os representantes provinciais do ducado, porém, conseguiram estabelecer a vontade de Vratislau, depondo a impopular Draumira, e Venceslau assumiu o governo em 921, aos 14 anos. Seu primeiro ato, a conselho da Santa Avó, foi restabelecer oficialmente o catolicismo, promovendo a volta de missionários, especialmente monges beneditinos, e construindo igrejas. Com raiva, Draumira contratou assassinos que estrangularam Ludmila com seu próprio véu. Em pouco tempo, Venceslau conquistou a simpatia, confiança e apoio do povo. Pela liderança e bondade cristãs, manteve-se castro de corpo e alma, sendo virtuoso e caridoso como poucos príncipes jovens. Rezava durante muitas horas e dedicou cuidado aos pobres, doentes, presos, viúvas e órfãos, a quem pessoalmente ajudava, consolava e transmitia a fé. Contestado por um opositor, o duque Radislau, que aspirava ao governo, enfrentou o risco de uma guerra fratricida. Para evitá-la, propôs decidir a questão num duelo pessoal com ele. Aliás, muito mais capacitado para o combate do que Venceslau. Radislau aceitou, e quando estava a ponto de acertar o legítimo regente com uma lança, 2 anjos apareceram e o mandaram parar. Radislau caiu do cavalo e, ao levantar-se, pediu perdão jurando fidelidade ao seu senhor, no que foi imediatamente atendido. Seguiu-se um período de muita paz. Em 929, para evitar outra guerra, Venceslau aceitou a sabedoria das pretensões do Império Germânico sobre a Boêmia, mantendo, porém, a sua autoridade no território do ducado. Seus adversários na corte, incluindo sua mãe e seu irmão, irados com esta atitude sábia e diplomática, decidiram matá-lo. Em 28 de setembro de 935, Venceslau foi convidado para a festa de batismo do seu sobrinho, filho de Boleslau,
e com determinado momento, dirigindo sozinho a capela para rezar, Draumira sugeriu então ao filho mais novo que este seria o momento apropriado, e Boleslau matou o irmão com uma espada ou um punhal. Poucos dias depois, Draumira morreu tragicamente. Boleslau I, o Cruel, assumiu o governo. São Venceslau é padroeiro da Boêmia, da Hungria e da Polônia, bem como dos exércitos tcheco e herói nacional do seu povo. Vamos juntos fazer essa reflexão sobre São Venceslau? No mundo repaganizado de hoje, hipocritamente são criticados com azedume os crimes das gerações passadas, enquanto que, por motivos mesmo mundanamente muito menos significativos que o governo de um ducado, pais e mães matam os filhos, e ainda nos dias de hoje eu vejo filhas entrando contra os pais, roubando, falsificando cheques em conluio com o esposo e prejudicando assim os seus pais e irmãos. Os filhos continuam matando os pais e também se matam entre si, porque ficam reféns dos atos que fizeram e reféns do demônio. Com muito mais frequência, questões relativas ao uso de drogas são responsáveis por inúmeros assassínios entre familiares. E isto parece incomodar pouco a grande mídia e os responsáveis maiores pela sociedade nos seus cargos governamentais, mas os crimes hediondos de Draumira não são maiores do que os das mães abortistas também. Muitos abortam os seus bebês, mas pior são os filhos que abortam os seus pais, tirando o dever e desejo que eles têm de se tornarem avós. Boleslau assumiu o governo de um território impossível de manter perenemente às custas de perder o governo da própria alma imortal. A insensatez deste novo Caim almejava também a ambição pessoal que levou o ducado a confrontos e mortes desnecessárias e não ao benefício da população e do país, como a sabedoria diplomática de Venceslau, que incluía o bom senso de compreender a impossibilidade de derrotar à frente de um ducado os exércitos de um grande império. Venceslau venceu antes de tudo o duelo pessoal na escolha entre o bem e o mal, o mais importante, e trocou um ducado terreno e instável pelo reino celeste e infinito, incerto ao futuro dos assassínios de todos os tempos e os responsáveis que o facilitam e ou permitem agir, pois só podemos pedir com sincera oração pelas suas conversões antes de sua morte. Que esses filhos que matam os pais, irmãos e abortam o desejo dos seus avós e dos seus pais e irmãos se arrependam e se convertam antes de sua morte. Vamos juntos agora fazer a oração de São Venceslau? Vamos lá? Senhor, Deus da vida, concedei-nos por intercessão de São Venceslau a graça de guerrear contra o mal, pela oração e caridade, e contarmos com a vossa proteção contra as lançadas
das tentações que pretendem governar o território das nossas almas, dignai-vos igualmente impedir, pela vossa misericórdia, a destruição muito possível das nações em conflito e dos crimes abominavelmente covardes contra os nascituros, por nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Amém. São Vicente, intercedei a Deus por nós. Amém.